Fala galera, meu nome é Davi Caldas, você está no Intelectus Podcast, o seu podcast de teologia, libertarianismo, anarcocapitalismo e assuntos afins. Esse é mais um episódio daqueles extras em que a gente analisa um vídeo da internet e hoje nós vamos analisar um corte de uma entrevista que o economista André Roncaglia concedeu num dos podcasts do Arthur Petri. O André Roncaglia é um economista de esquerda, ou pelo menos mais tendente à esquerda, e nesse corte, entre outras coisas, ele rebate a ideia de que imposto é roubo. Então nós vamos analisar aqui a fala do Roncaglia. Eu peguei apenas um corte de 12 minutos, a entrevista é bem maior, mas acredito que dá para fazer algumas análises interessantes nesse pequeno corte. Muito bem, eu vou rodar o vídeo e na medida em que eu achar necessário, eu pauso para fazer os meus comentários. Mas o que eu tô querendo dizer é que você tem tipos de relação, que não dá pra você simplesmente chegar assim, não, porque o Estado gastou com isso, ele tá gastando o meu dinheiro. Não, o Estado tá gastando o dinheiro dele. Aí eu sei que vocês querem entrar nisso. Por que é o dinheiro do Estado? Porque o dinheiro que você tem na tua conta, que você tem na sua conta, que você tem na sua conta, que eu tenho na minha conta, ele vem do Estado. Ele foi criado pelo Estado. Né? Ele é um dicionário. É como eu interpreto a riqueza. É como eu digo que este boné que é vermelho e este que é amarelo... Brincadeira. Eles são diferentes e eles têm valores diferentes. Porque esse aqui vai ter um preço, esse aqui vai ter outro. Quem permite fazer isso é a moeda, é uma linguagem. E que ela é gerida coletivamente. Aí qual é a questão? Por que eu tributo? As pessoas falam, não, eu tributo porque eu vou financiar o Estado. Você não tributa para financiar o Estado. Você tributa para estabilizar a macroeconomia. É diferente. Por quê? Quando o Estado sai gastando, ele está injetando recurso na economia. Esse recurso pode entrar na forma de investimento público, que vai gerar emprego para todo mundo. Pode entrar na forma de, por exemplo, transferências. Então, ele paga pensão, paga aposentadoria, paga, né, os precatórios, são dívidas do Estado, né, porque ele burlou alguma relação com o cidadão, então ele tem que pagar por aquilo, tem que indenizar a pessoa por aquilo. Só que se ele jogar dinheiro demais, o que acontece? Inflação. Então ele tem que estabilizar isso aqui. Então, uma das formas de ele estabilizar é, ele jogou dinheiro que você vai gastar, ele tira dinheiro para te inibir de gastar, que é o tributo. Ok, esse é o primeiro trecho e existem dois grandes pontos para a gente comentar aqui. E esses pontos acabam se desdobrando em outros pontos também. O primeiro grande ponto é que o Roncaglia defende que o dinheiro é do Estado porque é o Estado que faz o dinheiro. Então, o que parece estar por trás desse pensamento é que se não fosse o Estado, não haveria dinheiro. E não havendo dinheiro, nós viveríamos ainda na época do escambo, nós teríamos muita dificuldade de fazer trocas em grande escala e, portanto, não teríamos economias muito desenvolvidas. O problema dessa alegação é que, historicamente, o dinheiro não surge a partir do Estado. O dinheiro surge naturalmente a partir das trocas entre as próprias pessoas. Com o tempo, os indivíduos foram percebendo que era importante ter algum meio comum de troca. E isso foi variando desde alguns alimentos e objetos até chegar aos metais como ouro, prata e bronze. Só muito posteriormente é que os estados começam a utilizar esses metais para formar moedas nas quais eram registradas, marcadas a face ou algum símbolo que remetia ao rei ou ao imperador. Ou seja, meios de trocas já existiam anteriormente, os metais já eram utilizados anteriormente como esses meios de troca e muito provavelmente, se o Estado não existisse, haveria uma evolução natural do uso desses metais para o uso de moedas feitas com esses metais. Tanto do ponto de vista histórico quanto do ponto de vista lógico, não parece haver nenhum problema em pensar que as moedas poderiam existir e funcionar sem serem cunhadas pelo Estado. Aliás, o preço das coisas e o valor da moeda não é definido pelo Estado, é definido sim pelo conjunto de trocas na sociedade. É na medida que os indivíduos vão trocando os objetos e utilizando a moeda para esse fim, que os preços vão se formando e que a própria moeda vai sendo valorizada. O Estado, portanto, é uma entidade absolutamente desnecessária aqui. E, portanto, fica difícil dizer que se não fosse o Estado, não haveria nenhuma forma de se produzir dinheiro, de se produzir uma moeda de troca. O segundo grande ponto que nós podemos comentar é o seguinte. O Roncaglia defende que o objetivo do tributo, a função do tributo, não é sustentar o Estado, é, na verdade, estabilizar a economia. Ou seja, nesse pensamento, o Estado é sustentado pelo dinheiro que ele mesmo produz
e o tributo só existe para impedir que haja inflação. Bom, esse é um pensamento que tem vários problemas. O primeiro deles, mais uma vez, é que historicamente isso não procede. Existem registros históricos de tributos sendo cobrados muito antes de existir moeda, muito antes de existir dinheiro. Os estados, em seu início, tributavam a agricultura e a pecuária. E o faziam, obviamente, não para estabilizar a economia, até porque eles não produziam dinheiro. Eles o faziam simplesmente para sustentar o rei, o seu palácio, a família real, o exército, os funcionários públicos e toda a atividade estatal. Quando as moedas começam a surgir, essa dinâmica não se modifica. Os estados continuam tributando para sustentar as suas atividades e os seus governantes. O que acontece é que, com o passar do tempo, os governantes começam a perceber que, além dos tributos, eles poderiam também se financiar a partir de moedas adulteradas, como cunhando moedas que não eram puras. Por exemplo, uma moeda de ouro que deveria ter uma determinada quantidade de gramas de ouro era misturada com algumas impurezas, e assim se podia fazer mais moedas, só que moedas com menos gramas de ouro. O problema dessa atividade, no entanto, é que isso causava inflação, já que agora mais moedas estavam sendo produzidas, e a desvalorização das próprias moedas, já que, com o tempo, as pessoas começaram a perceber que existiam moedas impuras. Então, mais uma vez, o que temos aqui não é o Estado se financiando com produção de moeda e usando os tributos para estabilizar a economia. O que temos é o Estado utilizando tanto a tributação quanto a emissão de moedas para se financiar. Finalmente, nos últimos séculos, com o advento do papel moeda e também dos bancos centrais, surge uma nova forma de inflacionar a moeda, que é a partir da emissão de mais papel moeda. Aqui vale fazer um breve retrospecto. Os países utilizavam moedas de ouro e de prata. No entanto, por conta da dificuldade de carregar muitas moedas de ouro e de prata por aí, surgiu a ideia de deixar esse ouro e essa prata depositados em bancos e carregar apenas os recibos que poderiam ser utilizados depois para resgatar esse ouro ou essa prata. Esses recibos se tornam o que nós entendemos hoje como papel moeda. Eles valiam o ouro e a prata, que por sua vez valiam os bens e os serviços que se queria comprar. E é aqui que entra o novo tipo de inflação. Em vez de adulterar as moedas, agora os bancos poderiam simplesmente emitir muito mais papel moeda do que eles realmente tinham armazenados em seus cofres em termos de ouro e prata. O efeito, no entanto, é tão deletério quanto adulterar a moeda. Com mais papel moeda circulando, também se gera inflação, também se gera desvalorização do dinheiro e, o que é pior, em um momento de crise, quando todas as pessoas resolverem correr aos bancos para poder resgatar o seu ouro e sua prata, o banco, que emitiu muito mais papel moeda do que poderia, não terá ouro e prata suficientes para devolver a todos os seus clientes. E isso, obviamente, acaba levando um banco irresponsável à falência. Mas onde entra aqui o papel do Banco Central? Para economistas como André Roncaglia, o papel do Banco Central aqui é impedir que os bancos sejam irresponsáveis, emitam muito mais dinheiro do que podem e acabem indo à falência. No entanto, a história real não é essa. Os bancos centrais, na verdade, são criados para ajudar tanto os banqueiros a continuarem imprimindo dinheiro, quanto para ajudar o Estado a ter mais dinheiro para financiar as suas atividades. No primeiro caso, o Banco Central procura não permitir que os bancos vão à falência. Ele faz com que todos os bancos criem dinheiro juntos, o que significa que nenhum deles vai perder na concorrência um para o outro, e cada vez que esses bancos precisam de mais reservas, o Banco Central imprime mais dinheiro e aumenta as reservas desses bancos. No segundo caso, a depender do país, o Banco Central pode simplesmente criar dinheiro para pagar as dívidas do governo, ou, no caso de países fiscalmente mais sérios, ele pode justamente criar dinheiro, aumentar as reservas dos bancos e os bancos, por sua vez, compram títulos de dívida do governo. Em outras palavras, eles emprestam dinheiro ao governo a juros. E assim, o governo consegue mais uma forma de financiar os seus gastos. Em todo esse processo, no entanto, o tributo não deixa de ser uma forma de financiamento do Estado. A emissão de moedas e a emissão de títulos de dívida apenas são outras formas de financiamento. Mas existe um segundo problema no pensamento do Roncaglia.
é que se de fato o tributo fosse uma forma de estabilizar a economia, de impedir a inflação, toda vez que o Estado, ou mais precisamente o Banco Central, fosse criar dinheiro novo e jogar esse dinheiro na economia, o governo teria que ser capaz de calcular quando exatamente os preços começariam a ser inflacionados, para então, antes disso começar a acontecer, em um momento exato, aumentar os impostos na quantidade correta para que a inflação seja impedida. Ora, sabemos, no entanto, que nem o governo tem essa capacidade de cálculo e previsão, nem os impostos são aumentados e ajustados o tempo todo nas sociedades. E alguém poderia alegar aqui que não é necessário aumentar o tempo todo o nível de impostos, porque como eles funcionam na base de percentual, então na medida em que mais dinheiro é criado e jogado na economia, a economia aquece, as pessoas passam a ganhar mais dinheiro e proporcionalmente passam a pagar mais tributos. O problema desse pensamento é que não existe nenhuma evidência de que percentuais fixos de impostos gerarão sempre os mesmos efeitos em termos de impedir a inflação. Além disso, se esse pensamento fosse verdadeiro, o aumento da impressão de dinheiro poderia não ter limite. Afinal de contas, o percentual dos impostos sempre acabaria impedindo a inflação. E neste caso, não existiria problema de inflação em nenhum país do mundo e muito menos de hiperinflação. Portanto, não, tributos não são uma forma de estabilizar a economia. Tributos são, historicamente, uma forma do Estado se financiar. E eu não posso deixar de acrescentar. A melhor forma de estabilizar uma economia, de impedir que exista inflação, é o Estado, ou ainda o Banco Central, parar de imprimir dinheiro, parar de criar dinheiro novo. Mas isso, como veremos mais para frente, não é interessante para os Estados. Vamos continuar o vídeo. Mas aí tu não concorda com aquela frase que o imposto é roubo? Eu não quero pagar esse dinheiro. Claro que não. Claro que não. O dinheiro é meu, eu produzi esse dinheiro. Não é seu. Mas eu fiz esse dinheiro. Não, você só trabalhou. Exato. Você trabalhou e recebeu uma parte desse dinheiro na sua conta. Sim, Para eu poder estabilizar e proteger o valor do seu dinheiro, você tem que me dar uma eu parte. tenho que te inibir de gastar todo ele. Isso é balela. Mas daí não inverte, é meio que o Imposto Estado é vira o roubo. grande capitalista e eu sou o trabalhador me fudendo Não, porque aqui. é esse o problema. Isso faz parte da dimensão coletiva. Isso é a parte, por exemplo, num incêndio no meio de um teatro. Cada um vai defender sua própria vida, não vai? Uhum. E o que isso causa? Confusão. Causa confusão e leva à morte. Pisoteamento. Esse é um problema coletivo. Tá. Você não resolve individualmente, porque o racional do indivíduo vai ser fugir pelo único orifício daquele lugar. Uhum. Quando todo mundo tenta fugir pelo mesmo orifício ao mesmo tempo, você tem um problema coletivo. Sim. Então você precisa de uma regra que vai falar: mas o Estado está roubando a minha autoiniciativa de sair daqui. Sim, porque se ele não roubar parte da tua autoiniciativa, você pode morrer e matar outras pessoas. Essa é a lógica da decisão coletiva, que ela não é a mesma da decisão individual. Então quando eu estou estabilizando uma economia, ninguém vai ficar feliz, gente. Esse é o papel dos bancos centrais. Tanto que na história é o seguinte: sabe o que é o Banco Central? É o cara que chega na festa, que você está bebendo, e 11 horas da noite, quando começa a pegar a festa, ele vai lá e tira a bebida. Você fala: mas ele roubou a minha bebida. Não, a tua bebida tá lá. Você pode usar, você só não pode beber agora. Não, mas você me roubou. Não roubei. Eu estou tirando a sua bebida para proteger que você cause, evitar que você cause um problema coletivo. Mas Você tá feliz com isso? Não. Ninguém tá feliz com isso. Ok, temos mais alguns pontos interessantes aqui. Primeiro, o Roncaglia nega a ideia de que o imposto é roubo. E ele apresenta dois argumentos para isso. Um é que, se o indivíduo trabalhou e recebeu por isso, o dinheiro que ele recebeu não é dele de verdade. Para o Roncaglia, ter trabalhado não dá ao indivíduo o direito ao dinheiro, ou pelo menos não dá direito a todo o dinheiro. O outro argumento é que, como o Estado precisa estabilizar a economia, então ele precisa ficar com parte desse dinheiro. Quanto ao primeiro argumento, ele só faria sentido se o Estado fosse dono legítimo de todas as terras. Se esse fosse o caso, então realmente, para morar nas terras do Estado, nós teríamos que cumprir as suas regras. E se uma das regras é pagar tributos, então de fato nós não podemos ficar com todo o dinheiro do nosso trabalho. Uma parte deve ir para o Estado. O problema é que o Estado não é dono legítimo das terras. Os estados passaram a controlar as terras ou a partir da exacerbação do poder de líderes locais, que acabaram se tornando muito poderosos,
ou a partir de invasões e escravizações de um povo sobre o outro. Nos dois casos, o que temos não é uma apropriação legítima de determinadas terras, mas sim um domínio ilegítimo sobre as pessoas. Um domínio a partir de força, a partir de coerção. Portanto, se o Estado não é dono legítimo das terras, não há razão para dizermos que somos obrigados a dar uma parte do nosso trabalho, uma parte do dinheiro que remunera o nosso trabalho, ao Estado. E se o Estado não tem essa legitimidade, então, necessariamente, o imposto é roubo. Quanto ao segundo argumento, ainda que fosse verdade que o imposto serve para estabilizar a economia, isso não muda o fato de que o imposto é uma cobrança feita por uma instituição que não é dona legítima das terras. Ou seja, não importa qual é a função, qual é o objetivo dessa cobrança. Essa cobrança continua sendo uma retirada forçada dos recursos de outras pessoas. Mas nem mesmo o argumento utilitarista do Roncaglia se sustenta. A cobrança de impostos não é um elemento estabilizador das economias. Note, por exemplo, o seguinte: o fato do Estado retirar parte do dinheiro do cidadão a partir dos tributos não faz com que esse dinheiro deixe de circular na economia. Ele apenas sai das mãos do cidadão para as mãos do Estado. E o Estado utilizará esse dinheiro para pagar, por exemplo, políticos, ministros, secretários, altos funcionários públicos e uma série de atividades estatais. Os tributos que são arrecadados pelo Estado não são destruídos, eles continuam a circular normalmente na economia. Se realmente a ideia do tributo fosse reduzir a inflação ou impedir a inflação, todo o dinheiro dos tributos arrecadados seria destruído. Agora, não só isso não acontece, como, se de fato o Estado cogitasse isso, seria muito mais fácil o Estado simplesmente não criar dinheiro novo, ou não criar tanto dinheiro novo. Na verdade, governos um pouco mais responsáveis costumam fazer justamente isso quando a inflação começa a subir. Eles reduzem a criação de novo dinheiro. Outro mecanismo utilizado pelos bancos centrais, por exemplo, é o aumento da taxa de juros. Com os juros mais altos, os indivíduos e as empresas pegam menos empréstimos e, assim, o dinheiro que foi criado circula mais devagar. Em suma, mais uma vez, essa ideia de que a economia é estabilizada pelos tributos não faz o menor sentido. Um segundo ponto que nós podemos destacar desse trecho que nós vimos é que o Roncaglia parece colocar a criação de novo dinheiro pelo Estado como algo fundamental para a economia e para a sociedade. E é com base nisso que ele acaba enxergando a população como sendo devedora do Estado. Mas isso é uma completa inversão de valores. Na verdade, a criação de novo dinheiro pelo Estado é uma atividade absolutamente imoral. Isso porque o dinheiro nada mais é do que um símbolo para os bens e serviços que estão sendo produzidos na sociedade. Assim sendo, quando o Estado cria novo dinheiro do nada, o que ele está fazendo na prática é criando uma mentira. Ele está dizendo que existe mais bens e serviços do que realmente existe. Uma analogia pode deixar isso mais claro. Suponha que existem 10 abacaxis em determinada comunidade para serem comprados. Cada um desses abacaxis custa R$1. Se eu crio R$1 do nada nessa comunidade e dou para determinado indivíduo, é como se eu estivesse dizendo que um abacaxi novo foi criado. No entanto, isso é uma mentira, porque o número de abacaxis continua igual. E aqui está o efeito deletério dessa mentira. Aquela pessoa que recebeu esse R$1 novo que eu criei poderá comprar mais abacaxis do que as outras pessoas. E se isso acontecer de uma maneira recorrente, nós teremos dois problemas. Primeiro, alguém que costumava comprar abacaxi ficará sem, porque agora tem uma pessoa que está comprando mais. E segundo, agora que existe uma pessoa que está comprando mais abacaxi e eles estão acabando mais rápido, isso levará a um aumento de preço dos abacaxis, o que fará com que as outras pessoas que não receberam esse R$1 acabem pagando mais caro pelo abacaxi. Pois é exatamente isso que o Estado faz quando ele mente ao produzir mais dinheiro. Ele faz com que algumas poucas pessoas recebam esse dinheiro primeiro, gastem mais, criem uma escassez artificial e, por fim, induzam o aumento de preços.
Aqueles que receberem o dinheiro primeiro ainda poderão comprar os produtos e serviços pelos preços antigos, o que significa que elas se beneficiarão. Já aqueles que só vão ter acesso a esse dinheiro novo muito tempo depois, que é a maioria do povo, acabarão tendo que pagar mais caro pelos produtos e serviços, mas ainda recebendo o mesmo salário de antes. E é por isso mesmo que a inflação é uma espécie de imposto, e é um imposto sobre o pobre para financiar os mais ricos, já que são justamente os mais ricos que têm acesso primeiro ao dinheiro novo que foi criado. Cabe lembrar ainda que é justamente essa expansão de moeda que faz com que o Estado possa aumentar os seus gastos indefinidamente, gastando com muita coisa desnecessária, com muita corrupção e também com muitas atrocidades. Não podemos deixar de destacar, por exemplo, que a Primeira e a Segunda Guerra Mundial foram financiadas vastamente por impressão de papel moeda. Os estados simplesmente não tinham dinheiro suficiente para bancar essas guerras. Então, eles imprimiram dinheiro. Ou seja, quando o Roncaglia coloca a impressão de dinheiro, a criação de nova moeda como algo fundamental e tenta vender a ideia de que nós devemos ao Estado por conta disso, ele está defendendo algo absolutamente imoral e criminoso. Aliás, esse é um ponto bastante engraçado. O Roncaglia, bem como outros economistas de esquerda, costumam a criticar muito os bancos porque eles têm lucros astronômicos. O que esses economistas não falam é que os lucros astronômicos dos bancos acontecem justamente por causa do Estado. Veja, por exemplo, o que diz o economista Eduardo Moreira, também de esquerda, sobre essa questão dos lucros dos bancos. Você sabia que em 2020, o ano do pior momento da pandemia da Covid, os bancos, que receberam mais de R$1 trilhão em ajuda do governo, tiveram o terceiro maior lucro da sua história, só perdendo para 2019 e 2018. E logo depois, os bancos aumentaram o seu lucro em quase 50%. Como é que os bancos conseguem lucrar tanto num ambiente tão ruim para a economia, com tantas empresas fechando? Qual é o segredo ou a maldade dos bancos para poder ganhar tanto dinheiro? Pois bem, o segredo dos bancos é justamente o Estado. Primeiro porque quando o Estado cria novo dinheiro, ele o faz através do sistema bancário. E segundo, porque quanto mais o Estado gasta, mais ele precisa recorrer a outras formas de financiamento além dos tributos. E, portanto, ele acaba pedindo muitos empréstimos, ou seja, emitindo muitos títulos de dívida. E quem são os maiores compradores desses títulos de dívida? São os bancos. Ou seja, quanto mais um Estado se endivida, mais os bancos saem ganhando. E é justamente essa a piada. Economistas como o Eduardo Moreira e o André Roncaglia defendem justamente um Estado que gaste muito e também um Estado que imprima muito dinheiro. Isso explica por que o lucro dos bancos foi astronômico justamente no período da pandemia. Foi o período em que os estados mais gastaram. E foram justamente os economistas de esquerda que estimularam e incentivaram ao máximo que os estados gastassem muito e criassem muito dinheiro novo. Não deixa de ser irônico, portanto, quando um desses economistas, após ver os lucros dos bancos, fica surpreso, indignado e chateado. Um terceiro ponto interessante de nós comentarmos é o seguinte: o Roncaglia fala da questão da dimensão coletiva. Para ele, a tributação e outras coisas que o Estado faz e que nós não gostamos são importantes porque fazem parte da dimensão coletiva. Ou seja, seria egoísta de nossa parte querer que as coisas fossem diferentes. Mas aqui o Roncaglia faz uma confusão muito comum entre estatistas. É a de que o Estado promove a preocupação com o coletivo, enquanto que o pensamento individualista é contrário a essa valorização do coletivo. Nada poderia estar mais longe da verdade. O Estado, na verdade, promove justamente o oposto. Ele faz com que as pessoas cada vez mais terceirizem as suas funções para o Estado e assim não precisem mais interagir um com o outro e não precisem mais do outro. Como resultado, os indivíduos de cada comunidade já não se unem para resolver os problemas locais e não se ajudam uns aos outros, tanto porque perderam o hábito, quanto porque também já não possuem mais recursos.
Afinal, o Estado retira esses recursos dos indivíduos justamente para fazer aquilo que originalmente seria a função deles. E é assim que, com o avanço do Estado, os indivíduos vão se tornando cada vez mais atomistas, cada vez mais isolados e cada vez mais egoístas. Então não, as regras do Estado não são um fator fundamental para que nós valorizemos o coletivo. O Estado, na verdade, mata a importância das pequenas comunidades, mata o dinamismo das localidades. Quanto às regras que supostamente servem para estabilizar a economia, cabe lembrar que o Estado não precisaria impor essas regras se ele mesmo não tivesse criado os problemas que desestabilizam a economia. Por fim, o Roncaglia fala do papel dos bancos centrais, e como eu já afirmei lá atrás, na verdade, os bancos centrais servem justamente para permitir que novo dinheiro seja criado o tempo todo. Evidentemente, quando essa prática começa a causar transtornos, esses mesmos bancos centrais precisam tomar uma série de medidas para resolver os problemas que eles mesmos criaram ou permitiram. Assim sendo, melhor do que ter bons bancos centrais em resolver esses problemas, é não ter bancos centrais criando esses problemas. Mas por que economistas como Roncaglia não defendem isso? É simples, porque eles defendem que os estados gastem muito dinheiro. Para que eles gastem muito dinheiro, é preciso que muito dinheiro novo seja criado o tempo todo e que muito empréstimo seja feito de bancos ao governo. E, obviamente, os políticos também pensam exatamente assim. Afinal de contas, o que eles mais querem é gastar dinheiro. E note, nesse sistema, todos os poderosos saem ganhando, tanto os políticos quanto os banqueiros. Os únicos que perdem somos nós, os pobres trabalhadores. Bom, vamos continuar o vídeo. Por exemplo, na minha empresa lá, eu pago lá a DARF, lá dá uma grana violenta que eu poderia ou pagar mais pros funcionários, ou pegar mais pra mim, Isso. ou contratar mais um cara. Mas A vida é dura, vai gente. pro lixo do Estado. Nem sei Não vai pra pro onde lixo. vai esse dinheiro. Não, ó, vamos imaginar, não vai pro lixo do Estado. Você pode discordar, por exemplo, da estrutura de gastos do Estado, concordo. Isso faz parte da democracia, cada um tem uma prioridade de achar com que o Estado tem que gastar. Tá? E você resolve isso no orçamento, por meio dos seus representantes, que vão dizer qual é a prioridade do Estado. O meu ponto é o seguinte: ninguém vai ficar feliz. Porque o Estado ele está removendo o poder individual de instabilizar o sistema. Como a pessoa que sai correndo do auditório em chamas, ela pode instabilizar aquele sistema. Então, fazer esse processo é, por definição, deixar todo mundo puto da vida. Mas como é que vai estabilizar se eu poderia melhorar a infraestrutura do estúdio, pagar mais pras pessoas que trabalham? Como que isso vai estabilizar? Por exemplo, ele vai permitir que você chegue aqui mais rápido. Como assim? Infraestruturas, rodovia, estrada, rua. Pois é, mas não vai, Por né? exemplo, se você... Não, vai. Vai se na Suécia, vai. Aqui não. Não, aqui ocorre também. Não ocorre pra todo mundo. Tô desburacado pra vir pra cá, é horrível. Ah, se vocês quiserem, a gente pode entrar nisso, mas... Não vai, não é usado pra isso. O problema é assim, que a usado, figura é do usado. Estado... No Brasil? No Brasil. A figura do Estado, como você tá dizendo, ela realmente é interessante, mas é que quando a gente fica vendo que na prática é uns caras que tá roubando, aí a gente começa a ficar meio... Não, então, mas... A gente está discutindo no nível teórico. Sim. Tá? Então vocês estão dizendo que isso é roubo. Eu estou falando, conceitualmente não é. É parte do trabalho de estabilizar a economia. Mas se mesmo entendendo isso, eu falo assim, mas mesmo assim eu não quero. Eu quero ficar na minha. E aí, Você pode pegar suas coisas e ir embora. Ou então uma arma na minha cabeça. Então é Ou meio uma que... arma na sua veio o cabeça. oficial de A vida é justiça. dura. Então, A vida é dura. então meio que é roubo. Não é Não, das roubo. Mas se um cara tem que vir com uma arma na minha cabeça pra cobrar esse dinheiro, é meio que é roubo. Ok, esse é o terceiro trecho. Os pontos que são interessantes de nós comentarmos aqui são os seguintes. Primeiro, o Roncaglia coloca que um dos benefícios de pagar tributos ao Estado é que o Estado poderá prover infraestrutura. Mas note, para argumentar isso, ele precisa partir do pressuposto de que apenas o Estado pode prover infraestrutura. E isso não parece ser verdadeiro. Como já vimos em outros episódios, por exemplo, existem muitos casos de moradores de ruas pobres que conseguem fazer uma vaquinha e asfaltarem a sua própria rua. E se moradores pobres conseguem fazer isso em sua própria rua, quanto mais, por exemplo, os lojistas de uma rua comercial. Eles teriam todo o interesse de prover a melhor estrutura possível para a sua rua. Afinal de contas, para que eles recebam clientes, a sua rua precisa ter uma boa estrutura, precisa ter uma boa segurança, precisa ter uma boa iluminação, uma boa limpeza e por aí vai.
Da mesma forma, se formos trabalhar com a ideia de cidades privadas, os donos de uma cidade privada têm todo o estímulo para fazer com que a sua estrutura e a sua infraestrutura sejam as melhores possíveis. Do contrário, eles não terão clientes. Em suma, é possível pensar aqui em várias formas pelas quais a infraestrutura poderia ser provida por meios privados. Na verdade, muito provavelmente a infraestrutura seria muito mais barata e de muito maior qualidade se fosse provida por meios privados. Isso porque os agentes privados têm muito melhor condição de saber onde alocar os recursos do que uma grande instituição que administra recursos de milhões de pessoas diferentes, com opiniões diferentes, com necessidades diferentes, com objetivos diferentes. Então não parece ser verdadeiro que a infraestrutura só seria possível se houvesse Estado. Segundo ponto, o Roncaglia coloca que nós devemos resolver as nossas diferenças de opinião através dos nossos representantes no Estado. Mas aqui nós caímos naquele problema que eu também já mencionei em outros episódios, de que os nossos representantes no Estado não são representantes de verdade. Primeiro, porque eles não têm nenhuma obrigação de fazer aquilo que nós queremos. Eles podem fazer algo totalmente diverso. Segundo, porque como eles representam muitas pessoas diferentes, é impossível que eles consigam fazer a vontade de todas essas pessoas. Assim sendo, nós temos um sistema que não realmente nos permite ser representados. E uma vez que esse sistema foi imposto, como nós já vimos, porque todo Estado é uma imposição, então não há razão para olhar para esse sistema como algo legítimo. Terceiro ponto, de fato, como o Arthur Petri e o outro rapaz afirmam, existe uma coerção e uma ameaça do Estado para que nós paguemos os tributos. E uma vez que nós não escolhemos os serviços do Estado, não existe um contrato, não foi algo voluntário da nossa parte, então isso realmente demonstra que estamos falando de uma relação abusiva, estamos falando de uma relação de roubo, de extorsão. Há de fato uma violência e não há nada que possa justificar isso, nem mesmo a suposta estabilização da economia. Finalmente, o Roncaglia defende que se o indivíduo não quiser pagar os tributos, ele pode juntar as suas coisas e ir embora. Mas aqui, outra vez, existe uma inversão de valores. Quando nós dizemos que o indivíduo é quem deve pegar as suas coisas e ir embora, nós estamos reconhecendo o Estado como o dono legítimo das terras. De fato, se o Estado fosse dono legítimo das terras, então a pessoa que não estivesse interessada em seguir as regras teria que juntar suas coisas e ir embora. Contudo, uma vez que o Estado não é dono legítimo e que, na verdade, ele é um opressor de todas as pessoas, então quem deveria se retirar não é o indivíduo, mas sim o Estado. Pense no seguinte, um traficante chega em determinada rua e anuncia: a partir de hoje, todos deverão pagar uma taxa para mim e seguir as minhas regras. Quem não quiser, tem todo o direito de juntar suas coisas e ir embora. Ora, isso seria legítimo? Isso faria algum sentido? Claro que não. O traficante não é dono das casas, o traficante não é dono das ruas. Ele é um invasor, ele é um opressor. O correto, do ponto de vista ético, do ponto de vista moral, não é que a pessoa que não gostou das regras saia, mas sim que o traficante seja expulso de lá. Pois bem, o Estado não é muito diferente desse traficante. Vamos continuar o vídeo. Então, vou usar um exemplo privado, então, tá? Aí, assim, eu... Tem uma charge que eu conceitualmente, pra mim, não é roubo, porque você só existe como privado se tiver um público antes. Só as leis, o Estado garantindo propriedade privada, tudo isso. E o próprio conceito de moeda também é do Estado. Ela assim, você pode ter a moeda privada. Isso já teve histórias de moeda privada, não tem problema. Mas a gente, como sociedade, inclusive a elite econômica do nosso país, decidiu que isso é papel do Estado. Porque era a elite econômica que definiu o cruzeiro lá atrás, quando veio, né, o imperador aqui. Tinha um congresso para decidir isso. E a gente escolheu isso, tudo bem. Ah, eu quero fazer que nem o Hayek lá, o escritor em 1976 escreveu a desestatização do dinheiro. Quer tentar? Beleza, ganha a maioria no Congresso, passa essa Constituição, essa mudança constitucional que acaba com a moeda de curso forçada e vamos ver o que vai acontecer. Elegeram o Bolsonaro, elegeram o Donald Trump, por que não mexer na moeda? Quer fazer isso? Ganha a maioria e faz. Mas a sociedade, historicamente, falou, não, quero ter uma moeda pública.
Ok, aqui o Roncaglia continua fazendo algumas confusões muito graves. Primeira, ele afirma que o indivíduo só existe como ente privado se existir o público antes. E ele vai definir esse público como sendo as leis e o Estado garantindo essas leis. Ora, mas como já vimos em outros episódios também, nem a existência das leis, nem a aplicação das leis necessita do Estado. Existiram diversas sociedades ao longo da história, em vários lugares, que não tinham estados, mas que tinham leis, e essas leis eram cumpridas e funcionavam. Além disso, o público que existe antes de cada indivíduo não é o Estado. É sim, primeiramente, a família e depois comunidades formadas pelo conjunto de famílias, pelo conjunto de vizinhos, pelo conjunto de pessoas que moram próximas. Estados são estruturas posteriores e elas não são estruturas fundamentais para que uma sociedade exista. A segunda confusão é dizer que a gente, como sociedade, escolheu que queria ter uma moeda pública, uma moeda estatal. Mas isso também não é verdade. Quem escolheu isso foram os políticos, e os políticos se impõem sobre os cidadãos. Ainda que exista algum tipo de eleição e que os cidadãos possam votar em seus representantes, o próprio Estado em si é imposto sobre os cidadãos. Os cidadãos não podem, por exemplo, escolher que não querem participar das eleições e que não querem o Estado. As eleições, portanto, são um mecanismo de escolha no interior de algo que já nos foi imposto. Não seria muito diferente, voltando para aquele exemplo do traficante, se esse criminoso, depois de dominar a rua, desse aos vizinhos a possibilidade de escolher uma coisa ou outra dentro do sistema que ele criou. Isso não faria com que o sistema fosse mais legítimo, porque o sistema em si foi imposto. A própria noção de maioria aqui não faz muito sentido. De onde é que se tira a ideia de que a maioria deve ganhar? Isso foi determinado por uma minoria? Se foi, não faz sentido. Isso foi determinado por uma maioria? Também não faz sentido, porque se trata de um raciocínio circular. Uma maioria define que a maioria vale. Isso foi determinado por todas as pessoas? Nós sabemos que não. Então, no fim das contas, qual é a justificativa para que direitos naturais sejam violados pela maioria? Ou ainda, para que direitos naturais sejam violados por uma minoria que foi votada pela maioria. Nada disso faz sentido, mas o Roncaglia trata tudo isso como se fosse a coisa mais natural do mundo. Aparentemente, para ele, o Estado é algo que surge antes mesmo dos indivíduos. Mas vamos continuar o vídeo. Sim. É que o que incomoda é porque a gente trabalha pra caralho e o Estado não nos ajuda em nada. Não tem cara ajudando. E aí depois, quando eu começo a dar lucro, aí vem a DARF pra pagar. E quando eu tô fudido lá, criando a minha parada, não tem ajuda de ninguém, não tem nada. Lá, a gente não teve um incentivo do governo pra gente entrar numa escola que ensina a falar no microfone, a mexer com rádio, a mexer com comunicação. Foi tudo pela gente mesmo que a gente ficou fazendo. Então, mas é isso que eu tô dizendo, gente. A vida é dura. Não dá pra você ter tudo o que você quer. Mas aí então, o cara pega uma parte pra ele não fez nada. Vocês estão colocando vários exemplos que eles têm o seu mérito em si, mas eles requerem um tratamento. Então, por exemplo, por que eu não aprendo a falar em público na escola? Tá? Então você tem que entrar na estrutura curricular, como que ela é definida, tem todo um processo, você passa por uma discussão de todos os interesses envolvidos. Ou não pega minha grana depois quando eu conseguir. Não, né? mas calma. Mas esse é o problema, é que você está muito preocupado com a grana. Eu entendo, eu me compadeço. Eu não acho que isso é... A pessoa que reclama disso está errada. O meu ponto não é esse. O meu ponto é que muitas vezes se trata o Estado como, assim, um luxo. Para um grupo específico que mama na teta dele... a desserviço, ou a revelia, ou a custa dos outros. E o que eu tô colocando é, o Estado pode operar da maneira que vocês estão dizendo, não ajudar vocês, e depois, quando você ganha, só na hora que você ganha, exato, aí ele quer ser seu sócio. Exatamente, é isso aí. Eu consigo entender esse ponto de vista. O que eu tô dizendo é que o Estado é uma categoria histórica. E ele existe, e ele precisa ser operado. Então você fala assim, olha, eu quero ter um Estado que funciona do jeito em que eu... fico aqui tranquilão, feliz da vida. Será que ele está olhando para os interesses de todo mundo ou ele só está olhando para os seus interesses? Aí você pode dizer, não, mas eu que produzo o valor. Tá, aí pode ser que o cara que está lá fora fala assim, mas eu queria trabalhar para você. Eu também produzo valor. Não, mas se eu não fizer esse troço aqui, você não trabalha. Não, tudo bem, mas a gente não está junto nessa? Não sou um colaborador da tua empresa? Então eu também produzo valor. E eu não tenho como chegar aqui, porque não tem rua
Porque não tem transporte, não tem o transporte para chegar aí. Aí você fala, pô, mas eu não... Cara, como é que eu vou te buscar? É muito caro eu te buscar. Sim, precisa do Estado para fazer a estrada. Aí as pessoas historicamente falaram, por que a gente não monta um sistema em que cada um dá um pouquinho e aí você tem lá o sistema de transporte coletivo? Você fala, puta, mas não funciona. Não funciona, mas tem que ir lá melhorar o sistema. Você não joga o sistema fora. Eu entendi o ponto. Ok, nesse trecho aqui existe um ponto interessante que eu quero comentar. O Roncaglia, ele romantiza muito o surgimento do Estado. Ele descreve como se fosse o seguinte: as pessoas se juntam para cada um colaborar um pouquinho e resolver problemas em comum. Mas ora, isso não é o Estado. Isso é simplesmente pessoas resolvendo problemas comuns em comunidade. E é evidente que não existe nenhum problema nisso. Pelo contrário, é bom que as pessoas se juntem para resolver os problemas. A questão é, isso não pode ser feito por meio de ameaças e coerção. Tem que ser feito por meio de acordos mútuos, de contratos. E esses contratos, esses acordos, precisam ser voluntários. O Estado, no entanto, é algo totalmente diferente disso. O Estado é uma instituição que se arroga sobre todas as pessoas e que impõe a sua vontade sobre todas as comunidades. E uma vez que isso é antiético, imoral e criminoso, nós não podemos aceitar essa maneira de fazer as coisas. Devemos procurar outra forma de resolver os problemas. E sim, existem experiências suficientes no mundo, tanto no passado quanto no presente, que nos demonstram que é possível resolver os problemas sem recorrer a ameaças e a coerção estatal. Podemos resolver os problemas através de iniciativas privadas, de associações livres, do livre mercado, de instituições de caridade e por aí vai. Mas continuemos. Aí vem um outro ponto. Aí eu vou usar o exemplo privado para vocês decidirem. Tá? Não tô aqui para convencer ninguém de coisas que são visceralmente experimentadas. Tá? Eu não sei o que vocês passam, vocês trabalham no setor privado numa área específica que corre risco, tem variabilidade de receita, eu me compadeço de tudo isso. Você mora num prédio. Cada um tem o seu espaço. Mas tem um espaço coletivo, não tem? O que você paga? Condomínio. É roubo? Ok, aqui o Roncaglia tenta comparar o Estado a um condomínio e, por conseguinte, comparar a taxa que nós pagamos a um condomínio ao imposto que nós pagamos ao Estado. Ao fazer essa comparação, ele chega à conclusão de que, se o imposto é roubo, a taxa paga ao condomínio também seria um roubo. Mas essa comparação é falha. Por quê? Porque, ao contrário de um Estado, um condomínio é uma propriedade legítima. Para que alguém construa um condomínio, é necessário adquirir uma terra de uma maneira legítima. Existem duas formas de fazer isso. Ou se apropriar de um lugar que não tem dono, se tornando assim dono dele, ou comprar um terreno de uma pessoa que já possui esse lugar de maneira legítima. Uma vez que alguém se aproprie de um terreno de maneira legítima, pode então construir um condomínio. E uma vez que construa esse condomínio, pode criar as regras que quiser dentro desse condomínio. E aqui entra o X da questão. Quem quiser morar nesse condomínio vai precisar assinar um contrato. E nesse contrato estarão as regras do condomínio. Aqui, portanto, temos uma relação que é absolutamente voluntária. O indivíduo que assina o contrato para entrar no condomínio não o faz porque foi obrigado, o faz por livre e espontânea vontade. E as regras que estão sendo impostas sobre esse indivíduo só podem ser impostas dentro daquela propriedade e pelas pessoas que são donas legítimas do condomínio. Portanto, a taxa do condomínio não é um roubo. A taxa do condomínio é a cobrança legítima por um serviço que foi contratado pelo indivíduo por livre e espontânea vontade. A taxa do condomínio não é muito diferente, por exemplo, de qualquer outro serviço que nós contratamos. Por exemplo, se eu contrato um serviço de telefonia e internet, eu também o faço por livre e espontânea vontade. Ao assinar esse contrato, eu devo um valor mensal para a empresa e a empresa me deve os serviços que eu contratei. No momento em que eu não gostar mais dos serviços, eu posso rescindir o contrato e assim não preciso mais pagar, também não receberei mais os serviços e estarei livre para contratar outro tipo de serviço ou para ficar sem. O Estado, no entanto, é absolutamente diferente disso. Ele não é dono legítimo das terras, ele se impõe sobre todos, nós somos obrigados a financiar os seus serviços,
E não existe nenhuma possibilidade de rescindir o contrato, até porque não existe de fato um contrato. O que existe são regras unilaterais que o Estado impõe sobre os cidadãos. Em suma, comparar o Estado a um condomínio é um impropério. Vamos continuar. Quando o vizinho tá na piscina ouvindo funk numa JBL, eu me sinto roubado. Eu sinto que meu condomínio não tá sendo bem usado. Isso. O que você faz? Você fala, ó, Síndico. esse mês eu não vou pagar imposto Porque tem um filho de uma... fazendo isso no espaço comum. Então eu não vou pagar. Porque não é imposto, não é roubo, então eu não vou pagar. Então, a cidade é um grande prédio. E a gente tá vivendo num grande condomínio. Isso. E aí E o Lulinha é o Você tem vai uma ser o área síndico. comum. Mas é que o prédio, tu pode escolher qual prédio tu vai viver, tu pode se mudar. E você pode mudar tal. de cidade e você pode mudar de país. Do país é mais difícil, porque aí Pra quem? Então, aí só quem consegue mudar é quem tá no topo, né? Quem compra é cripto. Que Não, eu tô simplificando. O cara que compra cripto, ele quer essa saída. Então, aí fica desigual, porque o cara que é bilionário, dono de empresa, o cara da Vale, se ele não gostar do Brasil, ele vaza. Eu não fico precisam aqui. de mim mais hoje. Eu fico aqui me fudendo. Isso. Então. É isso. Então, eu quero que o Estado pare de pegar o meu dinheiro e eu vou organizar. A rua já tá ali, já tem o ônibus, Isso. para de. André, eu vi uma charge esses Não, dias. mas espera aí, vamos só explorar, porque ele entrou num ponto. Você vai explorar esse ponto? Não, Vamos dar. eu ia É falar só de uma porque eu não charge queria pegar do esse. roubo Não, vai, também. vai. Tá, vai lá. Nesse trecho, o Roncaglia dá a entender que nós não podemos deixar de pagar o condomínio só porque algumas regras não estão sendo cumpridas no condomínio. Mas note, a depender do contrato que foi assinado, isso seria eticamente justificável. Se no contrato o condomínio se propõe a, por exemplo, não permitir que determinados vizinhos escutem música alta em alguns horários, por exemplo, é perfeitamente possível que ao não receber esse serviço, eu não queira pagar por isso. E um contrato que estabelecesse esse tipo de cláusula seria absolutamente legítimo. A verdade é que o mais ético é exatamente isso. Se há um contrato e um serviço previsto no contrato não está sendo cumprido ou não está sendo cumprido da maneira como foi acordado, não faz sentido que o pagamento continue igual. Um outro ponto levantado pelo Petri é que, diferentemente dos condomínios, é muito mais difícil você sair de uma cidade, de um estado ou de um país. Neste ponto, o Roncaglia vai tentar emendar uma crítica aos que têm muito dinheiro, dizendo que aqueles que têm dinheiro conseguem essa saída. Mas note, essa crítica acaba se voltando contra o próprio Roncaglia. Afinal de contas, ele defende um sistema estatal onde existem países enormes e, portanto, será muito difícil que as pessoas que não gostam das regras de determinado estado saiam daquele estado para outro. Apenas quem conseguirá fazer isso realmente são os mais ricos. Então, segue-se que o Roncaglia está defendendo um sistema que beneficia os mais ricos e não os mais pobres. Mas vamos continuar. Então, era um policial que para uma família, um cara dirigindo o carro com mulher e filho atrás e fala, ó, você tava a velocidade acima, você vai ser multado, a multa é tanto. E o cara fala assim, pô, seu policial, assalto à mão armada é essa hora do dia? E o policial fala, cara, isso aqui não é um assalto à mão armada. Aí ele, o que acontece se eu arrancar com o carro e sair daqui então? É o último quadrinho da charge. Porque é um assalto à mão armada com extra steps, com passos Mas você não extra. acha que a motivação altera o quadro? Eu acho que a prática, a realidade... Você não acha que essa é uma falsa simetria? Porque esse é o problema das falsas simetrias. Elas parecem iguais a depender do interesse envolvido. Então, quando você pega um meliante que chega em você, aponta uma arma e ele rouba uma propriedade sua, é diferente de um policial que chega e está impedindo que você cometa algo que possa danificar a vida de outra pessoa. Mas, por exemplo, assim, o Estado estipulou que é 100 por hora. Eu tô a 120 porque eu sei que eu consigo andar a 120. Isso. Eu sou uma pessoa independente. Mas a sociedade diz que ela não quer que você faça. Mas não é a sociedade, é um cara. É um cara. De gravata. Não é o gravata. cara, eles não falam, eu sou a lei. Não, mas não. Então, mas não é a Não, sociedade. Mas né? não é ele não acordou um dia e falou, puta, eu vou lá encher o saco dos caras na rodovia. Ele é um agente da lei, ele trabalha no Estado, o papel dele O capanga. é observar as pessoas que estão fazendo isso e tentar proteger aquilo que a legislação define como sendo um atentado à vida de outras pessoas. Sim, mas essa lei foi decidida por uns caras de terno e Coletivamente, gravata. isso. Não foi por nós aqui. Mas é o que eu tô dizendo, a vida é dura. Ok, vamos lá. Um ponto interessante aqui é que o Roncaglia afirma que a motivação altera o quadro. Mas na verdade não. Qualquer indivíduo pode ter uma boa motivação ao fazer qualquer ato errado.
As motivações não modificam a imoralidade ou a moralidade de um ato. Se fosse esse o caso, nós teríamos que concordar com a ideia de que os fins justificam os meios. E se nós concordarmos com essa ideia, então nós podemos fazer qualquer atrocidade desde que os fins sejam bons. Outro ponto interessante é que o Roncaglia pergunta se o rapaz não está fazendo uma falsa simetria. E é engraçado que ele faça essa pergunta, já que ele acabou de fazer uma falsa simetria ao dizer que o imposto é igual à taxa de condomínio e que, portanto, o Estado é como se fosse um condomínio. Sobre o exemplo dado pelo rapaz, é importante destacar aqui que em uma sociedade sem Estado também haveriam regras de trânsito. Haveriam regras de trânsito nas cidades privadas, haveriam regras de trânsito nas cidades compostas por pequenas regiões como ruas ou bairros. Em suma, as regras seriam criadas. A diferença é que elas seriam criadas por pessoas que são os legítimos donos das cidades ou das ruas. E, evidentemente, no caso de cidades compostas, as ruas e os bairros entrariam em acordos mútuos entre si para que as regras fossem únicas, o que, evidentemente, facilitaria o trânsito e a vida de todo mundo. O problema, portanto, não é a existência de regras de trânsito. O problema é da onde essas regras vêm. E é nesse ponto que o Petri lembra algo muito importante. As regras são definidas por homens de terno que estão muito distantes da população. As regras não são definidas pelas pessoas que estão morando no lugar, que estão mais próximas do problema. E isso é mais uma das razões pelas quais essas regras são feitas de uma maneira ilegítima. Finalmente, o Roncaglia termina a sua argumentação com uma frase. A frase, a vida é dura. Eu não preciso nem dizer ao ouvinte que isso não é uma argumentação de verdade. Vejamos agora o último trecho do corte. Tem que delegar para um cara... Qual que é a alternativa do neoliberalismo? Que é isso que vocês estão querendo chegar. Tá? E é o que eu digo que dá merda. Vamos dividir, cada um vai morar onde quer, cada um monta o seu condomínio. Cada um estabelece suas regras. Você sabe qual que é o nome disso? Feudalismo. Isso era o feudalismo. Os caras juntavam nos grupos, falavam, aqui é a gente que mora, monta o exército particular, chegou alguém, a gente expulsa. E a gente faz as nossas regras aqui. Mas não é isso também, se eu quiser ir para um país ali, vai ter um cara na fronteira que, se eu não tiver o documento que ele decidiu, ele vai me matar. Então é um feudalismo, é um grande condomínio o país. Não, o que eu tô dizendo é, o feudalismo são essas micro-unidades. Mas eu tô falando... Eu vou chegar aí. É um feudalismo com nomes diferentes. E maiores. Porque você está vivendo hoje. Porque você está reduzindo a um espaço administrativo que ele não considera a escala da união ou da integração com outras partes. Muito bem, esse é o último trecho e é bastante interessante como que o Roncaglia finaliza a sua argumentação. Para ele, o grande problema de dizer que o imposto é roubo é que, no fim das contas, isso levaria a uma espécie de feudalismo, onde cada comunidade teria o seu próprio pequeno território e ali as suas próprias regras. Mas, no fim das contas, o Roncaglia é confrontado pelo Petri com o argumento de que isso já acontece nos países. E aqui nós podemos refletir um pouco. De fato, os países, com seus estados, já possuem as suas próprias regras. A diferença para um modelo libertário é que esses territórios seriam menores e as regras seriam contratuais, de modo que as pessoas realmente concordariam com os contratos. E não há nenhuma razão para pensar que esses pequenos territórios estariam absolutamente isolados entre si. Afinal de contas, eles precisariam manter comércio e relações para que a prosperidade fosse maior. E uma vez que nós vivemos em um mundo globalizado, pós-industrial e no qual o capitalismo já se desenvolveu bastante, não parece razoável pensar que um sistema com territórios menores e contratuais seria algo semelhante a um feudalismo. Na verdade, esse modelo provavelmente seria mais semelhante a um conjunto de vários microestados. Os microestados já existem hoje e, no geral, funcionam muito bem. Em suma, a meu ver, não existe aqui um bom argumento para ser contra uma sociedade libertária. A ideia de que as pessoas possam se reunir em pequenos territórios e formar governos verdadeiramente contratuais e, portanto, não estatais, parece ser a mais ética, a mais moral e a mais racional. Muito bem, essa foi a análise de hoje. Eu concluo que o imposto é sim roubo e que o Estado é sim uma organização criminosa.
e os argumentos do André Roncaglia não são fortes o suficiente para refutar essas afirmações. Eu vou ficando por aqui, espero que o ouvinte tenha apreciado esse episódio. Fique com Deus e até o nosso próximo encontro.